E os demais aparecem Elias e Moisés. Quem foi Elias e Moisés? Os dois que não morreram. Um foi arrebatado em redemoinho num carro de fogo. Outro, arcanjo Miguel, lutou com Satanás pelo corpo dele. Até hoje nunca foi achado a sepultura de Moisés, porque Deus o tomou para si. Amém, irmão? Deus tomou para si. E a Bíblia diz que Pedro estava ali cansado, com sono tamanho, porque ele tinha uma personalidade de homem material e homem espiritual. E naquele momento a Bíblia diz que ele disse: mestre, que bom estamos aqui, porque não faz uma tenda para ti, uma para Elias, outra para Moisés e uma para mim também. Mas ainda não era chegado de maneira alguma, porque ainda estava no processo de estabelecimento, de libertação. Louvado seja Deus, porque Deus, Jesus tinha uma obra na vida de Pedro. Irmão, Jesus tinha uma obra na vida de Pedro. Louvado seja Deus. Agora você pega a sua Bíblia aí comigo. Vamos lá para Lucas capítulo 9 e versículo de número 19. Você encontrou? Pode ficar de pé, por gentileza, e ler a palavra de Deus. Glória a Deus. Então, irmão, Pedro já tinha uma familiaridade com Jesus. Pedro já tinha uma familiaridade, e Jesus também tinha uma familiaridade. Só que Pedro ainda não tinha dado o grito ou bravo de libertação, porque foi lido aqui nesse púlpito lá no João, louvado seja Deus, capítulo 3, versículo 17, santificai na verdade, João 17, 17, santificai na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Quer dizer, então Pedro estava nesse processo familiarizado, mas Jesus sabia até onde Pedro ele ia chegar. Amém, irmãos? Aonde Pedro ele ia chegar. Louvado seja Deus. Onde ele ia chegar. Nós vamos mais aqui na frente. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que certa vez, um dia, Pedro disse assim para Jesus assim: mesmo que alguém, que eu seja preso, mesmo que alguém faça alguma coisa, mas eu não te negarei. Aí o que é que Jesus disse para ele? Antes 3 vezes tu me negarei. Glória a Deus. Antes que o galo cante, Pedro, 3 vezes tu vai me negar. Irmão, Pedro velho ficou amargurado. Pedro velho se bateu para cá, se bateu para ali, mas não pode, eu te amo. Tá entendendo, irmão? Quem conhece o profundo da nossa alma, da nossa vida, irmão, é Deus. Tá entendendo, irmão? Quem conhece o profundo da nossa alma é Deus. Ele nos conhece porque Ele nos formou. E Ele sabe até onde, ou até quando, ou até aquilo que nós podemos suportar, carregar, até onde nós podemos ir. E o que é que aconteceu com Pedro? Ele negou ou não negou? Ele negou. Irmão, Jesus é onipotente, Ele pode todas as coisas, onipresente. Ele está vendo Mariana agora aqui e vai ver Mariana daqui 60 anos atrás. Todos os pensamentos que ainda o Mariano vai pensar já está na matemática de Deus, o que ele já pensou. E Ele é onipresente, então Ele sabe todas as coisas. Então Ele já sabia, Jesus já sabia que Pedro ia negar Ele. Glória a Deus. O que acontece? Estava lá uma serva limpando o pátio, varrendo. E disse: ei, rapaz, tu é parecido com ele. Tu é parecido com ele. Ei, esse tal eu nem conheço. Eu nem conheço. E aí foi. E acontece que o galo canta. Aí Pedro, quando o galo canta, sussurra nos ouvidos de Pedro
E o Espírito faz lembrar aquilo que Jesus tinha falado. Porque o Espírito Santo de Deus faz nos lembrar aquilo que Jesus tem falado para mim, para você, para a igreja. Não é verdade, irmão? Talvez as horas já tenham passado, os dias já tenham passado, a promessa de Deus ainda não cumpriu, mas sempre o Espírito de Deus tem lembrado, aleluia, tem sussurrado no teu ouvido, no teu coração, dizendo: ei, vai chegar, está chegando. E te dá um fortificante que tu vai caminhando, vai se alegrando no meio da adversidade, no meio desse problema, no meio das situações. Tu vai encontrando força. Louvado seja Deus, porque o Espírito Santo fará lembrar de tudo e quanto Jesus tem dito, tem falado à sua igreja. Então o Espírito Santo de Deus naquele momento fez lembrar Pedro. E a Bíblia diz que Pedro foi chorar. Alegre foi? Foi alegre? A Bíblia diz que Pedro foi chorar amargamente. Irmão, essa palavra amarga, ela tem lá na cruz quando deram vinagre para Jesus Cristo. Naquele momento que ele estava ali pagando os nossos pecados ali na cruz. Está entendendo? Então Pedro chorou amargamente. O que é um choro amargamente, irmãos? Louvado seja Deus. Tem um choro que você, aleluia, até soluça. Louvado seja Deus. Mas tem aquele choro amargo, uma perca, algo que tira da entranha. Louvado seja o nome do Senhor, que arranca. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai chorar amargamente. É aquele choro que não tem consolo. É aquele choro que pode vir quem quiser vir te consolar. Se não for o Espírito Santo de Deus, aleluia, da parte de Deus te consolar, não tem outro consolo de maneira alguma. Então Pedro, a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Ele chorou amargamente. Glória a Deus. Sabe, irmão, ele chorou amargamente. Quer dizer, então você viu aqui nos passados dessas folhas da Bíblia Sagrada, que Pedro teve momentos, sabe, irmão, familiar. Pedro teve momentos, louvado seja Deus, particular com Cristo. Foi até a transfiguração. Quer dizer, então Pedro sempre esteve ali, mas chegou o momento que ele chorou amargamente. E não teve consolo não. Não teve consolo não. Jesus não foi lá consolar não. Jesus deixou ele chorar amargamente lá. Sabe, irmão? Jesus deixou ele chorando amargamente. Não foi lá bater no ombrinho dele e pediu: calma aí, pediu, calma, botou aqui. Não, fica lá. Amargamente. Aleluia. Porque Deus estava construindo algo, aleluia, na personalidade dele. Deus estava construindo algo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Que hoje nós vamos daqui para frente falar do outro lado da vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Quer dizer, Jesus não desistiu dele de maneira alguma. O que acontece? Jesus leva ele, sempre Jesus queria andar com ele. Talvez eu já tive uma empatia na Bíblia Sagrada, de olhar para Pedro pelas Escrituras, de ver aquela pessoa, louvado seja Deus, que não desgrudava do mestre de maneira alguma. Talvez Judas, André, Tiago, Felipe, os demais, talvez dava uma voltinha, talvez dava assim uma desgrudada de mestre, mas Pedro sempre queria estar do lado de Jesus. Sempre ele queria estar do lado de Jesus. Está entendendo, irmão? E nunca Jesus disse: Pedro, afasta de mim, Pedro. Ei, Pedro, vai para lá, rapaz, dá um tempo aqui que eu quero meditar. Não. Nunca Jesus fez isso, de maneira alguma. Talvez se Jesus tivesse feito isso, Pedro se revoltaria. Talvez as Escrituras estavam ao contrário, ao verso das situações que nós estávamos lendo agora. Mas Pedro, ele não deixou a sua personalidade e não deixou a sua profissão de pescar. Sempre Pedro tinha um momento, ele ia pescar, ele ia para a rede, jogar rede. Louvado seja Deus, porque era a sua
profissão. Pedro não era letrado de maneira alguma. Pedro não tinha cursado uma faculdade. Pedro não tinha de maneira alguma estudado. Não, mas Pedro, ele estava ali para servir. Ele obedeceu um chamado. Porque se fosse outra pessoa, diria assim: não, mestre, eu estou pescando, eu sustento a minha família com essa pescaria, com esses peixes. Jamais eu vou deixar minha família de maneira alguma. A Bíblia diz que ele ouviu. Jesus disse assim: Pedro, que vinha após mim, farei pescador de homem. A Bíblia diz que Pedro foi com André e seguiu a Jesus. Está entendendo, irmão? Seguiu a Jesus. Mas chegou o momento. Se você pegar lá, leve lá para Lucas, tá? Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5 e versículo de número 4. Por gentileza, fique de pé e pode ler a palavra. Amém? Aqui está mais uma vez Pedro, no figurativo, na personalidade. Agora ele tem uma noite toda de pescaria. A noite toda. Sabe, uma noite toda na pescaria. O que acontece? Jesus está ensinando aqui, ó. Pá. Mas os olhos dele estão lá, ó. Os olhos dele estão aqui, os olhos dele estão aqui. Está entendendo, irmãos? Ninguém se esconde dos olhos de Deus. Os olhos dele estão aqui, os olhos dele estão lá. E Pedro está lá. Jesus está ensinando. E Pedrão está lavando aquela rede, sabe, irmão, cheia de cauchi, para lá e para cá. Está entendendo? Para guardar. E quando ele está terminando, Jesus brada de lá e diz: ei, Pedro! Pedro olha. E Jesus disse: ei, Pedro, afasta o teu barco e lança a tua rede em alto mar. Jesus não deu direção para ele, assim: ei, Pedro, vai naquela ressaca, Pedro, vai naquele braço ali. Não, lança a tua rede em alto mar. E qual foi o diálogo de Pedro? Pedro disse: mestre, calma aí, pesquei a noite toda, minha mão está toda calejada. Está entendendo? Meus amigos me abandonaram, ficou só eu e as redes, as canoas, os remos. Aí eu tenho que lavar essa rede para guardar. Pedro olha para Cristo e diz: porque tu manda, e sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Ah, glórias! Ei, irmãos, aí você já viu a personalidade de Pedro anterior para o Pedro agora? Aí você já viu Pedro que outra hora queria tomar a frente de todas as circunstâncias. Agora viu um Pedro regenerado de alma, de espírito. Escute uma coisa: quem convence a igreja não é eu com a minha palavra, mas quem convence a palavra, quem convence a igreja é Jesus com seu Espírito Santo. Quando nós damos lugar, quando nós adoramos, quando nós buscamos, quando nós obedecemos, quando nós submetemos, quando nós humilhamos, quando nós entendemos que é necessário uma mudança para que as coisas aconteçam em nossa vida. É, irmãos. E o que acontece? Pedro puxa novamente a rede todinha que já tinha lavado. E a noite que ele tinha passado, agora Pedro, ele vai para o alto mar. Ele não tinha direção, porque o pescador, ele conhece aonde estão os peixes. Não é isso, pastor Daniel? Se você for em qualquer lago aí, se tiver um morador e dizer: rapaz, aqui, bota a tua malhadeira aqui, porque sempre aqui pega. Agora Pedro, ele não foi mais colocar a rede aonde ele era acostumado a pescar. Porque o que Deus tem para mim, o que Deus tem para a igreja, louvado seja Deus, nem aquilo que nós queremos, nem aquilo que buscamos no lugar e que enxergamos e dizemos que serve para nós, de maneira alguma. Mas é no lugar que Deus quer nos mandar, quer nos fazer. Louvado seja o nome do Senhor, quer nos fazer grande. Louvado seja o nome do Senhor, quer fazer prosperar, quer fazer uma mudança essencial. Está entendendo, irmão? E a Bíblia diz que Pedro, ele lança a rede, já estava abandonado pelos amigos. Os amigos não estavam mais com Pedro, não.
Agora Pedro lança a rede em alto mar. E quando acontece que ele lança essa rede, que ele quer puxar, não tem condições dele puxar aquela rede, porque a quantidade de peixe era enorme, era grande, e não era aqueles costumeiros que Pedro pegava de maneira alguma, mas era peixe escolhido. Escute uma coisa: quando nós obedecemos, quando nós se sujeitamos, quando nós erguemos nossos olhos e dizemos: Jesus, fala que o teu servo ouve. Deus tem coisas grandes, Deus tem coisa diferenciada para mim, para nós, para a igreja. Deus tem coisas, louvado seja Deus, que nossos olhos não viram, e nos surpreende com aquilo que nós não pedimos. Está entendendo, irmão? Ele nos surpreende com aquilo que nós não pedimos. Glória a Deus. Agora Pedro vai à busca de socorro, irmãos. Ele vai aos pescadores, e os pescadores vão até ele. E quando Pedro chega naquele vilarejo, porque a situação é a seguinte, irmão: quando você mora numa vilarejo dessa aqui, uma comunidade, uma beira de rio, tudo que você fala para alguém, a comunidade daqui a pouco sabe. Isso é verdade. Está entendendo, irmão? Quer dizer, agora Pedro, ele ajuda, as pessoas ajudam ele a colocar aqueles peixes na canoa. E quando Pedro chega no porto para desembarcar aquele peixe, um alvoroço. E alguém disse: Ei, Pedro, onde que estava esse cardume? Ei, Pedro, onde é que estavam esses peixes, rapaz? Porque é difícil quando você vê um jaraqui grande, você fica: que grande desse jaraqui, né, pastor? Porque a maioria desse jaraquizinho não cresce mais, é matado de bomba, tá entendendo? É pego com aquela malha 35, 30, tá entendendo? Não estão mais deixando crescer as peixinhos, irmãos. Agora as pessoas ficam, sabe, abismadas. Louvado seja o nome do Senhor. Agora Pedro, aleluia, ele diz: escute uma coisa, eu estava lavando a rede, quando o mestre estava ali ensinando, quando eu estava terminando de lavar a rede, ele manda que eu jogasse essa rede em alto mar. Joguei, fui e voltei com esses peixes. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Irmãos, agora Pedro não está mais endividado. A personalidade dele foi quebrando. E chegou o momento que Jesus disse para ele: Pedro, tu me ama? Pedro, tu me ama? Aí Pedro disse: eu te amo, Jesus. Aí Jesus disse: ei, Pedro, tu me ama? Aí Pedro disse: tu sabe, Jesus, que eu te amo. E Jesus disse: Pedro, tu apacenta as minhas ovelhas. Oh, aleluia. Às vezes abrimos nossa boca e dizemos: Jesus, eu te amo, mas odeia teu irmão. Fala do teu irmão, da tua irmã, da tua filha, do teu filho. E chegou o momento que Jesus chama Pedro e diz: Pedro, vem cá. Tu és Pedro. Sob essa pedra, Jesus diz: Pedro, sob esta pedra eu edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não vai prevalecer. Aleluia.
Glória a Deus. Se você olhar nos livros do mártir, o que aconteceu com Pedro lá, e quando no Coliseu de Roma pegaram o apóstolo Pedro, crucificaram ele numa cruz, pastor Daniel, e Pedro olha para aquela multidão, olha para o seu escravo e diz: José, eu não sou digno de ser crucificado como foi o meu mestre. Eu não sou digno não, mas vocês me colocam de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de aparecer de maneira alguma com meu amado, com meu mestre. Oh, glória a Deus. Irmão, quando nós o amamos, não amamos só de boca, mas amamos de alma, de espírito. E o sentimento é de cuidar, de zelar, de proteger, de guardar. Mas quando dissemos só que amamos e não temos nenhum pudor, aconteça o que acontecer, não está acontecendo comigo, o problema é de quem está acontecendo. Isso não é o amor de Deus, isso não é o ágape genuíno, isso não é o amor, aleluia, que foi gerado na cruz, de maneira alguma, aleluia. Porque quem ama suporta, aleluia, quem ama suporta, quem ama, pastor Daniel, louvado seja Deus, ele não quer ver jogado, ele não quer ver na sarjeta, ele não quer ver de maneira alguma, escorraçado de maneira alguma, louvado seja Deus. Mas quando nós ainda carregamos no nosso coração aquela fantasia, como foi lido aqui, louvado seja Deus, sobre várias situações, como leram aqui, Tiago capítulo 3, a partir do versículo 1 em diante, louvado seja o nome do Senhor. Isso transfere para a igreja, transfere para mim um evangelho partidarismo, um evangelho fraco, anêmico, louvado seja Deus, que não tem zelo, que não tem cuidado de Deus sobre a igreja. Está entendendo, irmão? Irmãos, se vocês pegarem aí o perfil dos discípulos, dos apóstolos, vocês vão ver alguns perfis diferenciados um do outro. Louvado seja Deus. Até Judas, que comia, que andava, que vestia, que tomava conta do dinheiro da igreja, que era o que era arrecadado com Jesus. Está entendendo, irmãos? Jesus estava certa vez, sabe, irmão, no lugar, e Satanás já vivia na vida de Judas há muito tempo. Foi lá e beijou Jesus, e Jesus olha para Judas e diz: Judas, o que tu tem que fazer, faz logo. Glória a Deus. Está entendendo, irmãos? Como ele sabe de tudo. Está entendendo, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Quer dizer, então, cada um deles tinha um perfil de personalidade diferente, mas nunca Jesus excluiu eles, nunca Jesus deixou de lado, nunca Jesus expulsou eles, nunca Jesus, não. Eles foram trabalhados em si próprio. Louvado seja Deus, porque há um trabalho generativo em nossas vidas, quando nós abrimos nosso coração, que Ele entra em nossa casa, destelha, coloca tudo novamente. Louvado seja Deus, e damos lugar para que Ele possa refazer, fazer conforme a sua própria vontade. Está entendendo, irmão? Então foi isso que aconteceu com o apóstolo Pedro. Glória a Deus. Finalizando esta palavra aqui, Pedro poderia ter dito para Cristo, Pedro poderia ter dito para o nosso mestre: vou não, estou cansado,
Não posso, estou fadigado, estou exausto. Está entendendo, irmão? E fisicamente, Pedro, ele tinha direito de falar. Ele tinha direito de falar. Fisicamente, ele estava no direito de dar uma resposta. Não, mestre, deixa para outro dia. Está entendendo? Ele tinha o direito de dizer. Mas ele olha e disse: sobre a tua palavra, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Não desista não. Ainda há tempo. Não desista não. A promessa ainda está viva. Não desista não. Tente mais uma vez. Não desista não. Continue lutando. Não desista não. Continue pagando preço. Não desista não. Continue caminhando, porque vai chegar o momento. Louvado seja o nome do Senhor. Que as bênçãos, não precisa você correr atrás dela, ela vai chegar até você. Não precisa você correr atrás de bênção. Não precisa você correr atrás de nada. Vem até você. Vem até você. A bênção vem até você. Está entendendo, irmão? A bênção de Deus vem até você. Sabe, irmão? O que acontece com o nosso ministério, o que acontece com o nosso chamado, o que acontece, louvado seja Deus, com a nossa vocação, aleluia, é que nós não corremos atrás, é que a vocação, que o nosso chamado, louvado seja Deus, se deslumbra naquilo que Deus propõe para mim e para você, aleluia. A terra não é abençoada, é você que tem a bênção, o direito da bênção. A Bíblia diz que certa vez Deus disse a Josué: aonde tu colocar a planta dos teus pés, te darei por herança. Te darei por herança. E tu vai prosperar e fazer o povo ser próspero. Amém, irmãos? Que Deus possa fazer guardar essa palavra no vosso coração. 5 horas da manhã temos oração.